Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar de um tema aqui, né, que o pessoal deixou bastante no último vídeo que eu coloquei aqui no canal. O último vídeo que eu postei no canal foi falando sobre a identificação da entidade, é isso mesmo, o ponto riscado e o nome que a entidade dá quando ela incorpora. Eu falei no último vídeo, eu falei sobre isso. E muita gente deixou a dúvida do seguinte: se quando incorpora no início, o médium ele perde a consciência com o tempo. Ou seja, o médium que ele é consciente, se ele vai ficar inconsciente logo depois. Ou seja, depois com o tempo, será que ele vai ficar inconsciente? Então essa foi a dúvida de muitas pessoas e eu vou falar um pouco sobre essa questão, sobre o médium consciente e o médium inconsciente, tá ok? E antes da gente começar esse vídeo, a gente já pede para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder o conteúdo, lembrando que temos vídeos aqui todas as semanas, né, praticamente quase todo dia, então se inscreva e ativa as notificações para não perder o conteúdo. Lembrando a todos vocês, pessoal, que vai ser realizado agora, dia 1º de setembro, o trabalho coletivo para o amor, isso mesmo, trabalho coletivo para o amor e para a proteção e desobsessão espiritual. É isso aí, dia 1º agora de setembro. E é claro que o último dia para estar participando é nessa segunda-feira que você pode participar. Tá na descrição do vídeo como você vai participar, tá certo? Pessoal, vamos começar a falar sobre esse assunto. Antes da gente começar a tocar nesse assunto, vamos falar do seguinte: os tipos de mediunidades mais comuns que existe dentro da Umbanda, as mediunidades no caso aí de incorporação. A gente tem a mediunidade consciente, semiconsciente e a inconsciente. 3 tipos de mediunidade de incorporação: consciente, semiconsciente e a inconsciente. A consciente é aquela que o médium está presente ali na hora da incorporação. O médium ele vê, o médium ele sente as coisas, o médium, ou seja, ele está junto com a entidade. A mediunidade semiconsciente é quando o médium, assim que a entidade desincorpora, ele tem alguns relances, tá ok? Mas ele não deixa de estar ali naquele momento. E o médium inconsciente é aquele que completamente some e não consegue lembrar de nada. Uma coisa que vocês devem entender, gente, entendam isso, por favor. Nenhum tipo de mediunidade, né, o espírito do médium some, tá ok? O médium ele fica ali naquele momento. Só que a diferença é a questão da lembrança, né, e a questão do ver os trabalhos. Aí entra a questão da mediunidade consciente ou inconsciente, tá ok? Mas o médium ele sempre tá ali. Ele não vai viajar lá para Nárnia igual o povo acha, né? Algumas pessoas diziam assim que o médium que é inconsciente, ele fica no lugar da entidade. Ou seja, se a entidade tiver na Bahia, vamos dar um exemplo, que é o baiano. Se a entidade estiver na Bahia, o médium ele vai ficar no lugar da entidade. O médium ele vai ficar lá na Bahia e a entidade vai vir trabalhar. Gente, não é assim. Não funciona desta maneira. O médium, mesmo ele sendo inconsciente, ele vai estar ali naquele momento. Porém, ele vai estar dormindo na hora da incorporação. É como se ele estivesse dormindo, mas o espírito dele permanece ali. Porque, é claro, se o espírito do médium não permanecesse ali no local, ou seja, no corpo, provavelmente ele ia desencarnar. Então o médium ele permanece no local. Só que aí de vez em quando acaba a incorporação, o médium vem com certas lembranças. Quais são essas lembranças? Que estava numa mata, que sonhou que estava numa senzala, que sonhou que estava fazendo isso, que estava aquilo. Por quê? Porque o médium inconsciente ele está ali, mas ele está dormindo. E a entidade coloca, empregando algumas lembranças, né, na mente do médium, para o médium não lembrar ali dos trabalhos, né, para o médium não ficar simplesmente com a cabeça vazia, tá certo? Então é feito dessa maneira. Agora vamos lá. Antigamente era muito incomum a mediunidade, a mediunidade consciente. Consciente. O médium consciente era muito incomum, não era fácil de achar um médium que era consciente. Por quê, pessoal? Porque antigamente o médium que era consciente era tarjado como charlatão. Infelizmente era dessa maneira. Antigamente, ou seja, nos primórdios da Umbanda, ou seja, no início da Umbanda, o médium ele tinha que ser totalmente inconsciente, ou seja, ele tinha que totalmente não lembrar das coisas para ser um médium de verdade.
Ou seja, se o médium falasse que lembrou algum pedaço do trabalho realizado ali naquele dia, naquele momento, ele era tarjado como charlatão. Provavelmente as pessoas iam falar o seguinte: ah, você não estava incorporado, você não é médium de verdade. Então os médios eram forçados a falar que eram inconscientes. E muitas das vezes, muitos médios mentiam. É isso mesmo, gente. Muitos médios mentiam com medo do que as outras pessoas iam falar. Então era mais ou menos dessa maneira, né? E ali era realizado o teste com os médios, enfim, várias e várias coisas, né, para provar que o médio estava incorporado, gente. Antigamente era mais ou menos dessa maneira. Então era difícil você conversar com o médio e o médio falar para você que ele era consciente, né, que ele tinha consciência na hora da incorporação. A maioria das vezes o médio falava que ele era inconsciente para ele não passar como charlatão. Como os tempos mudaram, hoje em dia, nos tempos de agora, os médiuns e a Umbanda em si, ou seja, todo mundo, abriu um pouco mais a mente. É isso mesmo, percebeu que é muito melhor o médium trabalhar junto com a entidade, ele ter a consciência ali junto com a entidade, do que ele simplesmente sumir. Por que isso é melhor? Porque além do médium estar podendo também auxiliar os trabalhos da entidade, o médium ele também vai estar evoluindo, aprendendo junto com a entidade. Então a mediunidade consciente, quando o médium está ali naquele momento, é excelente, tá ok? Mas vamos lá. Quem tem a mediunidade, como eu falei, inconsciente, é aquele médium que não lembra de nada na hora da incorporação. É como se ele estivesse dormindo, né? Ele apagou ali. Ele está ali presente, é claro, o espírito dele está ali, mas ele simplesmente dormiu, né? Ele está dormindo, então ele não vai lembrar de nada, né? Já a mediunidade consciente é quando o médium ele também participa dos trabalhos. Quando o médium incorpora a primeira vez, é naquela primeira vez que o médium vai perceber se ele é consciente ou inconsciente, tá ok? Exemplo. Primeira gira, o médium incorporou e simplesmente sumiu, não lembra de nada, como se tivesse dormido, como se tivesse desmaiado, não lembra de nada. Então, provavelmente você é inconsciente. Você não faz presença ali na hora dos trabalhos. Ah, primeira incorporação que eu vi, eu lembrei, eu sei do que eu fiz, eu sei do que a entidade fez na hora da gira, dançou, fez isso. Então você é médium consciente. Isso não vai mudar com o tempo. As pessoas que ficam esperando, achando que isso vai mudar com o tempo, isso não muda com o tempo. Se você é médium consciente, você é consciente desde o início da primeira incorporação até a última incorporação. E se você é médium inconsciente, você é inconsciente desde a primeira incorporação até o fim da incorporação. Quem é médium e fica se perguntando que isto é ruim, que isto às vezes não é bom, pessoal, vamos entender uma coisa. A mediunidade é uma questão a ser trabalhada. E a incorporação, até hoje, ela não foi ampliada ainda pra gente. Existe vários mistérios envolvendo a incorporação, tanto a consciente quanto a inconsciente, enfim. Existem vários mistérios que aglobam, né, que agregam essa questão da incorporação. A primeira coisa que a gente deve entender é o aprendizado e a evolução. Então não importa se você é consciente ou inconsciente, isso não importa. É claro que para muitas pessoas que são conscientes, consciente que eu falo, gente, eu estou repetindo direto aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. Para quem é consciente, para quem se faz presente na hora da incorporação, às vezes, né, pode ser um pouco complicado, sim. Por quê? Porque existe aquela questão da dúvida, né? Da dúvida se realmente está incorporado ou se não está incorporado, enfim, por que está fazendo isso, por que não está. Às vezes fica com um pouco de medo, dependendo do trabalho que a entidade for fazer, enfim, porque o médium se faz presente ali, então ele vê as coisas, né? Então ele fica um pouco no receio, meio que um pouco com medo, na dúvida. Pessoal, vamos entender. O médium que ele é consciente, ele deve abrir a mente. Ele simplesmente deve se entregar. Ele deve se entregar e aprender junto com a entidade. Ele deve trabalhar junto com a entidade. Desta maneira, as coisas vão fluir. E mesmo você que é médium consciente, que está ali presente,
Não fica naquela preocupação. Ah, e se alguém chegar em mim e perguntar alguma coisa, né? O que que eu vou ficar fazendo ali na hora? Porque eu vou escutar. O que que eu faço? Eu respondo, eu não respondo, eu fico quieto? Simplesmente deixe fluir, gente. Deixe fluir. Ah, perguntou o nome. Só que eu não sei o nome da entidade. O que que eu vou fazer? Simplesmente deixe fluir. Não precisa forçar nada, porque desta maneira, se você forçar, você pode acabar interferindo na incorporação. Então, por esta maneira, né, depende muito também do médio. Quando o médio ele é consciente, depende muito do médio também, para que deixe a entidade trabalhar. A melhor maneira é deixar fluir e você poder auxiliar a entidade quando preciso, tá ok? Então tem esse ponto positivo e tem essa questão um pouco meio que negativa por conta da dúvida, do medo, do receio. Por conta disso existe um pouco deste medo. Já para quem é inconsciente, existe sim o seu lado positivo e existe sim também o seu lado negativo. O positivo é que provavelmente você não vai estar interferindo ali nos trabalhos, né? Você ali como médium, você não vai interferir de forma alguma. Mas, em compensação, você não vai aprender junto com a entidade na hora da incorporação. Se ela for realizar um trabalho, se ela for realizar um benzimento, uma cura, um passe, que for, você não vai aprender, certo? Sem contar outra coisa também. Para quem é médium inconsciente, existe uma facilidade muito maior para aquele médium, né, que não se faz presente, está recebendo um egum, um espírito que às vezes ele não conhece. Você pode falar assim para mim: ah, Patrick, isso é impossível, né, porque eu sinto a energia. Gente, mas muitas das vezes, né, para quem é consciente, é muito fácil mais identificar a energia, pois ele também se faz presente ali na hora da incorporação. E para quem é inconsciente, muitas das vezes ele não se faz presente, então ele pode muitas das vezes se enganar com aquela energia, tá ok? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa questão da consciência e da inconsciência, né? Se você é consciente, vai ser consciente aí pro resto da vida. Se é inconsciente, vai ser também pro resto da vida. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a sua forma de trabalho, tá ok? Vai chegar um determinado tempo para aqueles médios que são conscientes, que praticamente eles vão se tornar, sim, um médio inconsciente. Por quê? Porque ele já se entregou tanto ali para a entidade, ele já está tão evoluído mentalmente, que ele não vai fazer questão de estar interferindo nos trabalhos. Ele não vai fazer questão de se importar tanto, ele simplesmente vai deixar a entidade realizar os seus trabalhos e pronto. Então, sim, vamos dizer nessa maneira, sim, mas isso vai depender da própria evolução do médium, tá ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto. É claro que se for preciso, a gente volta aqui, fala mais sobre isso, né? Fala mais sobre esse assunto, sobre mediunidade consciente. Apesar que eu falei só sobre a consciência e a inconsciência, né? Eu não falei sobre a semiconsciência, que também é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Mas, né, o que o pessoal deixou bastante foi essa questão da inconsciência. Então tá aí, espero que vocês tenham entendido. Em breve a gente volta mais falando sobre esse assunto, então não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o conteúdo, tá certo? Lembrando a todos vocês que o último dia para participar do trabalho coletivo é nessa segunda-feira, dia 31 de agosto. É o último dia para participar. Quem deseja participar, o último dia é esse dia 31. Depois não vai poder mais participar, tá ok? É isso, espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.